Existe uma coisa na agricultura que sempre me chamou a atenção, que ao longo dos anos percebi que ela nunca para de mudar. Não porque a pesquisa simplesmente decide criar novas tecnologias, mas porque o próprio campo muda, nunca para de apresentar novos desafios. Cada problema que aprendemos a resolver acaba dando lugar a outro. As pragas mudam, as doenças evoluem, o clima se torna mais imprevisível, os custos de produção aumentam, as exigências do mercado também mudam, e é justamente nesse momento que a pesquisa entra, observando esses desafios, procurando entendê-los e buscando novas formas de enfrentá-los. Hoje produzimos muito mais do que há algumas décadas. Temos cultivares mais produtivas, máquinas muito mais eficientes, muito mais conhecimento. Mesmo assim, a agricultura continua mudando. Sempre existe uma pergunta que acompanha sempre ao longo dos anos aí. Se a agricultura evoluiu tanto, por que ela ainda precisa continuar evoluindo? Durante muito tempo, o maior desafio era simplesmente produzir, era transformar solos considerados limitados em áreas produtivas, desenvolver cultivares adaptadas, controlar pragas e doenças, aprender a produzir em regiões onde muitos acreditavam que isso não seria possível. Grande parte desse desafio foi sendo vencida, mas isso não significou que os problemas acabaram. Na verdade, eles apenas mudaram, porque hoje o produtor precisa fazer isso convivendo com custos muito maiores, com margens cada vez menores, com o clima muitas vezes foge completamente do planejamento, e utilizando os recursos disponíveis da forma mais eficiente possível. Perceba uma coisa interessante: a agricultura evoluiu, mas os desafios também evoluíram. E talvez seja justamente por isso que ela continua mudando. Mas da onde que surgem? Vamos lá. Em relação à fala biológica, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, e é algo que o Paulo falou muito bem de manhã: não existe produto biológico milagroso. E não existe ferramenta única. Eu estou com um problema lá, querer usar o biológico sempre vai resolver o meu problema. Então, muitas vezes, são algumas coisas básicas que nós queremos levar uma solução simples com produto biológico. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que biológico é uma ferramenta que, quanto mais nós entendermos ela de maneira mais assertiva possível, dentro do processo de manejo, ela pode fazer a diferença. E é esse entendimento que nós temos que ter. E aí, vejam só, em 2010, quando eu isolava os tricodermas, em plaquinha de pedra, fazia confronto, e ao mesmo tempo dizia o seguinte: caramba, que coisa bacana, funciona. Em 2026, aí, 16 anos depois, eu entendi que biológico não é tudo igual. Vejam só, muitas vezes as pessoas têm lá, eu tenho uma seleção de mais de 100 bacilos, e eu tenho bacilos lá que é subtilis, que é solubilizador. Tem bacilos que vocês conhecem: subtilis solubilizador, subtilis nematicida, subtilis promotor de crescimento, subtilis para controle do fluxo de solo, subtilis para doença foliar. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês: biológico não é tudo igual. Então, quando eu vejo muitas vezes aquela pergunta: o que é melhor, um tricoderma harziano ou um asperelo? Vamos entender o biológico, é a especificidade do isolado. Enquanto eu ouvia essa palestra, uma coisa ficou muito clara. Durante muito tempo era comum procurar uma solução para cada problema. Um produto para uma doença, outro para uma praga, mas a agricultura mudou. Hoje existe uma forma completamente diferente de pensar. A tecnologia continua evoluindo, mas talvez a maior evolução tenha acontecido na forma como passamos a compreender o próprio campo. Produzir deixou de depender de uma única decisão.
Passou a depender da integração entre muitas decisões. Talvez seja exatamente isso que torne a agricultura moderna tão fascinante. Quanto mais aprendemos, mais percebemos que ela é muito mais complexa do que imaginávamos. Mas o que faz essa complexidade de aumentar a cada ano? E quando nós colocamos o campo no processo, são vários fatores que acabam interagindo e que esse entendimento nós temos que ter claro dentro desse processo de manejo. E ainda tem uma questão que tem que ser considerada forte, que é custo. Então são algumas questões que, biológico, nós estamos aprendendo o tempo todo. E quem não tiver esse entendimento, que nós não tiver humildade de ver as particularidades do campo, trabalho muito bem exposto pela Thaís aqui, diferentes expressões de doença, muito bem exposto pelo Paulo, colocando, olha só, a diversidade de nematóides, e não pode generalizar. Talvez aqui esteja uma das maiores mudanças da agricultura moderna. Durante muito tempo tentávamos resolver um problema de cada vez. Hoje sabemos que isso não basta. Solo, raiz, genética, micro-organismos, plantas de coberturas, clima, manejo, tudo faz parte do mesmo sistema. Quando uma dessas partes muda, todo o restante responde. Talvez seja justamente por isso que ainda continuamos pesquisando. Porque quanto mais aprendemos, mais percebemos que a agricultura é muito mais complexa do que imaginávamos. Mas existe uma questão ainda mais importante. Será que os problemas começam quando conseguimos enxergá-los? Ou eles começam muito antes? Então, o que acontece muitas vezes? O comercial de algumas empresas vem nos ofertando alguns produtos, mas esquecendo que muitas vezes a gente tem que fazer aquela escadinha, que é a escadinha básica, que realmente faz a diferença e que é a dor do produtor. Vejam só, um problema que nós temos de fusário, macrobovina e fomopsis, aparece lá no final. Mas o problema se instalou na fase inicial. Nós tivemos uma mangueira furada durante todo o processo de desenvolvimento dessa cultura e produtividade. Isso vai resultar lá no final. Por quê? Porque nós observamos o quê? Observamos que o cara fez um alto investimento em termos de nutrição, um alto investimento em termos de manejo sanitário, mas pegou da mangueira furada. Então, não tem uma solução fácil. A gente tem um caminho de aprendizado nesses últimos anos. Esse caminho de aprendizado é o seguinte: usa aquilo que é necessário, de maneira racional e efetiva. Essa comparação talvez seja uma das melhores formas de entender como a agricultura evoluiu. Durante muito tempo, tentávamos combater o problema quando ele aparecia. Hoje sabemos que muitas vezes, quando conseguimos enxergá-lo, ele já começou muito antes. É por isso que a pesquisa não trabalha apenas para resolver o que vemos. Ela procura entender as causas, antecipar os problemas, construir sistemas mais equilibrados e ajudar o produtor a tomar decisões antes que o prejuízo aconteça. Talvez essa seja a maior evolução da agricultura moderna. Não apenas produzir mais, mas compreender melhor como todo o sistema funciona. Talvez agora é possível responder a pergunta que fiz lá no início. A agricultura continua evoluindo não porque aquilo que existia deixou de funcionar. Ela continua evoluindo porque o próprio campo nunca deixa de mudar. Cada problema resolvido abre espaço para uma nova pergunta. Cada nova pergunta exige mais conhecimento, mais pesquisa, mais observação, mais integração. Talvez a maior transformação das últimas décadas não tenha sido apenas desenvolver máquinas, nem apenas criar novas cultivares, nem apenas descobrir novos biológicos. Talvez tenha sido compreender que produzir bem depende da integração entre solo, clima, genética, microbiologia, manejo e da experiência acumulada por quem vive o campo todos os dias. Quanto mais entendemos a agricultura, mais percebemos que ela é muito mais complexa do que imaginávamos.
E talvez seja justamente essa complexidade que continue impulsionando a evolução. Quando observamos uma lavoura produtiva, normalmente chegamos apenas ao resultado dela. Mas quase nunca enxergamos todas as perguntas que precisaram ser respondidas, né, para que aquela lavoura existisse. Os experimentos, os erros, os ajustes, os anos de pesquisa, as dúvidas e principalmente a capacidade de continuar aprendendo. Talvez seja a maior característica da agricultura. Ela nunca chega a uma resposta definitiva, porque o campo está sempre mudando, né? E quem trabalha nele precisa evoluir junto. E assim, ao longo da minha vida no campo, né, acompanhei mudanças que no começo pareciam simplesmente impossíveis. E quase todas começaram da mesma forma, com uma pergunta, com uma desconfiança, e com pessoas dispostas a testar aquilo que muitos acreditavam que não daria certo. Algumas dessas ideias transformaram completamente a forma de produzir no Brasil. E uma delas mudou para sempre a paisagem agrícola de grande parte do Centro-Oeste.